Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de filosofia e sociologia sobre a indústria cultural. Nós temos uma primeira aula. Nessa primeira aula, eu faço uma definição de indústria, uma definição de indústria, uma definição de cultura e mostro que, normalmente, não são termos que se complementam. Na verdade, indústria e cultura são termos que se contrapõem. Porém, como nós sabemos, a teoria crítica ou escola de Frankfurt, ela se vale de um pensamento dialético, ou seja, de um pensamento que incorpora as contradições, que leva em consideração as contradições, porque, segundo esse pensamento dialético, são as contradições que dão movimento, que dão dinâmica à realidade. Né? Então, ou seja, a indústria cultural, dentro de um pensamento dialético, é perfeitamente possível. E mais do que isso, agora, né, que nós vamos começar a estudar propriamente esse conceito, a gente vai ver que ele é mais presente do que nós possamos imaginar dentro da nossa sociedade, certo? Bom, então qual seria o roteiro ideal para essa aula? O que eu preparei? Desenvolver essa característica da indústria cultural ser sistêmica, esquemática e depois analisar com vocês essa frasezinha que se encontra lá na Dialética do Esclarecimento, no livro Dialética do Esclarecimento, mais propriamente dentro do texto Indústria Cultural, que para mim é a frase que resume de uma maneira absurdamente brilhante o que é a indústria cultural. Né? O que é a indústria cultural, o que faz a indústria cultural em relação, quando comparada, né, à arte propriamente dita. Bom, então eu coloquei aqui, gente, se vocês já estudaram indústria cultural em algum lugar, estão aqui como uma forma de revisão e etc., ou tentar arredondar melhor, né? Vocês estão fazendo uma pesquisa aí na internet e aí se deparam com essa aula. Normalmente, se dá como se oferece como características da indústria cultural uma certa padronização dos bens de consumo, padronização da moral, ou seja, do comportamento, uma certa repetição de sempre o mesmo, né? Uma repetição que não exige do sujeito uma inteligência, que não exige do sujeito reflexão, ao contrário, que bestializa, né? Que infantiliza os sujeitos. E várias outras características. Todas essas características do que seria a indústria cultural, de fato, elas são verdadeiras. Eu não vou, porém, na minha aula sobre a indústria cultural, eu não vou ficar falando sobre esses aspectos. Por que não vou ficar falando sobre esses aspectos? Porque, acredito eu, penso eu, estou convicto de que essas características que eu acabei de mencionar, elas derivam desses dois principais pontos. Então, dentro da minha análise, dentro do meu estudo, daquilo que já faz uns 15 anos mais ou menos que eu estudo a indústria cultural, eu vejo que os dois pontos essenciais para que algo seja considerado indústria cultural, da indústria cultural, né, sejam esses dois pontos aqui. Tudo que vem depois disso aqui é uma consequência, é um subproduto. Né? São subcaracterísticas
segundo, claro, a minha visão, certo? Segundo a minha visão. E outra coisa, vocês vão ver que na medida que a gente for destrinchando essas duas características aí, todas as outras irão aparecendo como por derivação, né? Como por derivação, certo? Bom, então vamos. Primeira característica da indústria cultural. A indústria cultural, ela é sistêmica. O que é isso, né? O que é um sistema? Sistema são partes ou são elementos que juntos trabalham para o mesmo fim. Juntos desempenham funções diferentes, mas que no total, né, que no todo, cada uma dessas funções tem uma finalidade para o funcionamento do todo, né? Então, por que nós podemos falar sistema digestório, sistema ocular e etc, etc, etc. Sistema auditivo, porque cada uma das partes que compõem aquela região, elas têm uma função e todas elas têm como meta final, digamos, a boa digestão ou a digestão eficiente dos alimentos, a sua excreção e etc, etc, etc. Certo? Agora, como que isso pode ser aplicado na nossa realidade? Quer dizer, como é que essa ideia de sistema pode aparecer na realidade? A princípio por quê? Porque a indústria cultural, ela é um texto, se eu não estou enganado, da década de 30 do século passado, mas que só foi publicado na década de 40. Se não estou enganado, é isso, é 1936 e aí publicado em 47, certo? Seja como for, é durante a guerra, pós-guerra, tá bom? Segunda Guerra, claro. Bom, então, dentro da visão do Adorno, de Adorno e Horkheimer, que são os criadores desse conceito, o sistema ele é formado, a princípio, vou colocar aqui, rádio, TV, cinema. Rádio, TV, cinema. Mais incisivamente, a gente poderia tirar a TV e deixar o rádio e o cinema. Rádio e cinema são veículos de arte, certo? A princípio. Vamos caminhando, engatinhando e aqui a gente chega lá. Então, o que o rádio faz? O rádio é um meio de comunicação que se caracteriza por passar música, certo? Por oferecer às pessoas música. E o cinema? O cinema é um veículo de comunicação, também, dependendo do caso, né? Mas é um instrumento, é um meio artístico em que ele reproduz filmes, certo? Dizer que a indústria cultural é sistêmica significa dizer, então, que rádio, TV e cinema estão todos eles entrelaçados, visando uma única coisa. Embora, de novo, cada um tem funções diferentes. Certo? Então, qual é a função do rádio? Passar música. Qual que é a função do cinema? Passar filme. Agora, e juntos? Qual é a função deles? A obtenção de lucro. Ponto final. Né?
Então, o que todos eles têm em comum? O que eles têm em comum, vou colocar num português bem claro, é fazer dinheiro, certo? Então, a pergunta agora seria: como que rádio, TV e cinema, ou como que rádio e cinema fazem dinheiro? Como que eles conseguem fazer dinheiro tendo as funções que têm? Como é que você consegue fazer dinheiro a partir da música? Como é que você faz dinheiro a partir do cinema? Certo? Bom, uma das respostas para isso, né, uma das respostas para essa pergunta é justamente vender um tipo de comportamento. Então, como eu faço para ganhar dinheiro? Como que eu faço para fazer dinheiro? Eu vendo um tipo de comportamento. Eu vendo uma moral, né? Eu vendo um conjunto de atitudes a partir das quais eu me identifico como sendo bem-sucedido ou não. Em outras palavras, gente, é muito daquilo que popularmente se fala do sujeito que ele, para ser, ele precisa ter. Né? Muito popularmente, você já deve ter escutado essa frase. Ah, o sujeito lá, para que ele seja alguma coisa, é preciso que ele tenha alguma coisa. Ou seja, são os objetos que definem a personalidade do sujeito. No caso aqui de rádio, TV e cinema, é justamente isso. Cada um desses instrumentos visando o lucro, por isso que é fazer dinheiro, né? Cada um desses elementos visando o lucro, eles vendem objetos, ou seja, eles vendem mercadorias que, se consumidas pelos sujeitos, darão a cada um desses sujeitos a ideia de personalidade. Deu para entender? A personalidade, então, ou seja, características individuais, características particulares de cada indivíduo. A individualidade, ela será construída a partir dos objetos consumidos pelo sujeito. Objetos tais que são todos eles apresentados pela indústria cultural. Sejam apresentados pelo rádio, seja pela TV, seja pelo cinema. Não estamos falando, imagina, moçada, um parênteses muito rápido. Imagina hoje, em que nós temos Facebook, Instagram, YouTube, etc., todos esses meios também de comunicação fazendo parte desse sistema chamado de indústria cultural. Né? Chamado de indústria cultural. Por isso que aquela primeira aula ela foi de suma importância. Porque, gente, você vender produtos, você construir produtos, construir mesmo, de forma super racional, construir produtos para que esses produtos sejam consumidos e, portanto, deem a sensação de personalidade A, B ou C ao sujeito, isso é algo que necessita de muito estudo. E mais do que isso, muito estudo por aquele que fabrica, evidente, né? Conhecimento da psicanálise, não por acaso a indústria cultural, a escola de Frankfurt ou a teoria crítica, eles vão se valer de todas as descobertas da psicanálise, né? Mas mais do que isso, né? Desses pontos que eu acabei desenvolvendo com vocês, dá para perceber o quê? Que
os objetos produzidos, que normalmente seriam tidos como objetos produtos da cultura, eles são artificialmente produzidos, racionalmente produzidos, em escala industrial para serem consumidos. Para serem consumidos. Então, tanto rádio, TV e cinema, além de vender essas mercadorias materiais, digamos, então quer dizer, você ao consumir a, o exemplo ele é sempre o mesmo, né? Virou piada. Quer dizer, você consumir a Doriana, você ao consumir a Doriana, você consome, você obtém uma família feliz, todos sorridentes, acorda com aquele dia lindo, passando aquela manteiga gostosa no pão quentinho e etc, etc. Então, consumir a Doriana, ela te faz, né, consumir Doriana, ela faz com que você pertença a uma que você tenha uma personalidade tal e que você faça parte do grupo tal. Consumir, se apropriar do carro X, também as mesmas coisas. Olha, por você ter esse carro, você assim, assim, assado. Esse outro carro, assim, assim, assado. Por consumir determinado tipo de música, você faz parte desse grupo. Mas você, ao consumir o outro tipo de música, você faz parte desse outro grupo. Você, ao gostar de comédia, faz parte daqui. Você gostar de terror, faz parte daqui, etc, etc, etc. Agora, além então dessas coisas que, digamos assim, são visivelmente, materialmente perceptíveis, a indústria cultural, enquanto sistema, ela vende também uma moral, ela vende também um estereótipo de personalidade. Então, o que isso significa? Significa que as ações, principalmente do cinema, as ações que o herói desempenha, que a mocinha desempenha no filme, os gestos, né, a performance, ela é friamente calculada, exaustivamente repetida, para que o telespectador consiga entender que aquele gesto, por exemplo, um olhar 43, ou assim, não, né? Aquele olhar, manja a boquinha de pato, você vai tirar foto. A boquinha de pato, o zoinho fechado, mano, quem nunca na vida tirou uma foto assim? E é muito engraçado, porque olha nos seus amigos no Facebook, talvez você mesmo, né? Você vai olhar lá no Facebook, se uma pose tiver diferente daquelas habituais, você pode ter certeza absoluta que essa pose será repetida e repetida e repetida e repetida exaustivamente por todos os seus colegas, né? Então você faz uma cara assim meio de e aí, gato, firmeza. Então, ai, meu amor, nossa, você chegou, né? Essas, um tipo de expressão que não é uma expressão, é, não é uma expressão natural, espontânea. Essa aqui é a palavra que eu estava procurando. Não é uma expressão espontânea, é uma expressão fabricada. Fabricada. Fabricada e repetida à exaustão, seja na TV, seja no cinema. Hoje, né, na nossa sociedade, seja pelos youtubers e etc, etc, etc. A ponto de você se convencer que, ao receber a notícia de felicidade,
você deve agir de maneira tch. Ou então que ao receber a notícia de tristeza, você deve agir independente das circunstâncias que fazem esse momento de tristeza. Por quê? Porque o mocinho, porque a mocinha, porque a celebridade, ela no filme tal, ela fez assim, né? Ela fez assim com uma expressão tal, e essa expressão tal, ela se imortalizou, né? Ela se imortalizou. Bom, para que, né? Então, para que esses comportamentos eles sejam vendidos, para que esses comportamentos eles sejam capazes, eles sejam consumíveis pelo espectador, evidentemente, eles têm que ser esquetes, eles têm que ser simples, eles têm que ser os mais banais possíveis, né? Ou seja, eles devem ser caricaturados o máximo possível. E por quê? Para ficar fácil a apreensão do sujeito, né? Então, o mauzinho lá no filme, ele tem características de mauzinho, ele é sempre mauzinho, ele é 100% mauzinho. Enquanto que o bonzinho, ele é 100% bonzinho, ele tem todas as características de bonzinho. Isso tem que ser assim, porque se não for assim, fica muito difícil para o trabalhador que trabalhou de 8 a 10 horas por dia, que chega em casa, ele quer comer e ele quer o quê? Descansar. Então, para que ele descanse e ao mesmo tempo consiga absorver os produtos produzidos pela indústria cultural, esses produtos eles têm que ser de muito fácil acesso, de muito fácil percepção. Então, para que ele faça isso, para que os produtos sejam fáceis de serem assimilados, muito acessíveis no sentido de serem entendidos pelos sujeitos que não são sujeitos, mas enfim, né, não são sujeitos segundo a ótica da teoria crítica, mas a massa. Então, para que eles sejam fáceis de serem consumidos, é preciso que sejam esquemáticos. Então, o que é esse esquematismo? Na verdade, gente, a expressão mais correta, seria esquematismo. O que é o esquematismo do qual se vale a indústria cultural? Essa palavra, esquematismo, ela é um termo técnico desenvolvido, um conceito, portanto, desenvolvido pelo Kant, lá no século XVIII e século XIX. No século XVIII, porque Kant morre em 1808, então não escreveu nada nessa época. No século XVIII. Segundo, eu vou falar muito rápido, tá, gente? Porque não é aula de Kant. Se você quiser saber o que é exatamente esse esquematismo, procure lá as aulas no canal sobre o Kant, sobre as formas puras de sensibilidade a priori, e aí você vai entender muito bem o que o Kant entende por esquematismo, certo? Bom, então, muito rapidamente, a ideia é a seguinte: o Kant ele entende que o mundo tal como nós vemos, esse mundo que nós dizemos ser um mundo objetivo, ele, na verdade, é um mundo subjetivo. E por quê? Porque antes de nós o apreendermos, antes de nós termos contato com o mundo, nós colocamos no mundo as formas de sensibilidade a priori. Ou seja, nós, ao abrirmos os nossos olhos, nós colocamos naquilo, no mundo, né, naquilo que está fora da nossa consciência, nós colocamos de modo inconsciente, de modo automático, nós colocamos o tempo e o espaço. Ou seja, de onde vem aquela famosa frase do Kant, né? Nós
Só podemos conhecer do mundo aquilo que nós próprios colocamos nele. Ponto final. Nossa senhora, nunca falei, nunca falei sobre o esquematismo kantiano tão rápido. Mas para nós aqui, para os nossos propósitos, tenha isso em mente. Apenas que o esquematismo kantiano, ele se refere à ideia de que o sujeito, ele tem como se fosse uma visão pré-determinada do mundo. Por quê? Porque ele olha o mundo a partir daquilo que ele coloca no mundo. Portanto, ele não consegue enxergar o mundo na sua essência, na coisa em si. Né? Ele vê a partir de um único prisma, que é a partir desse prisma onde estão inseridos tempo e espaço. Os teóricos críticos, Adorno e Horkheimer, eles pegam essa ideia de esquematismo e eles vão dizer que a arte produzida pela indústria cultural, ela se vale desse esquematismo. No sentido de quê? De que essa arte produzida, ela é uma arte que direciona a sensibilidade dos sujeitos. Portanto, ao invés de uma arte da arte anterior, ou melhor, ao invés da função da arte, de uma das características da arte, ser a liberdade, promover a liberdade, promover a livre fruição da sensibilidade, ao contrário disso, a indústria cultural, ela afunila, ela dá um close, ela foca apenas naquilo que interessa a ela. Como assim? Você vai ao cinema, você se senta numa poltrona X, tudo ao redor é apagado e só fica a tela do cinema, a tela do filme, só ela acesa. Ela, com a ajuda da música, quando o cinema não é mudo, o cinema mudo teria ainda... Eu vou falar daqui a pouco sobre o cinema mudo. Enfim, com a ajuda da música, as cenas elas vão se desenvolvendo e te levando aonde o produtor do filme quer que você chegue. Então, é como se o filme, ou o produtor, ou enfim, todos os criadores responsáveis pela produção daquele filme, eles te pegassem na mão e te acompanhassem durante todo o trajeto em que se dará o filme. Por quê? Porque em determinado momento, então, a princípio já aparece lá a figura do bonzinho, a figura do malzinho, já aparece a figura daquela que será a vagabunda, a prostituta, a miserável, já aparece a figura daquela que será a santinha, que será a divinizada e que será aquela com qual o mocinho irá se casar. Aos 5, 10 minutos do filme, todas essas personagens já têm o seu espaço bem definido. E no filme tradicional, esses espaços eles não serão ocupados por outros. Aquele que começou bonzinho, ele vai ser bonzinho, malzinho, etc, etc, etc. Importante, ao longo desse caminhar que você já sabe onde vai dar, ou seja, ao longo desse encontro entre os pombinhos até a efetivação do amor que será representada pelo casamento, ao longo desse processo, os produtores, os criadores dos filmes, eles vão te acompanhando. Então,
começa, né? Acontece lá uma situação tal, essa situação tal, ela exige de você atenção. Ela exige do espectador atenção. Para que ela chame a sua atenção, o que ela faz? Coloca uma música de suspense. Vai acontecer, né? Vai acontecer alguma coisa aqui. Então, você estava conversando com a amiga, você estava conversando lá com o brother, você estava dando uns beijos no crush, você estava nem aí pro filme. E aí começou a tocar, você estava lá beijando, de olho fechado, com a mão na bigorega, e aí você escutou uma música. Você fala, nossa, né? Na hora você para assim de beijar, ó, peraí, que agora aqui é importante. Então, conseguiu te captar a partir daquela música. Aí você olha, fica vendo o que vai acontecendo, e ao mesmo tempo, a imagem, ela vai ficando cada vez mais fechada, aonde o diretor quer que você enxergue, que é o famoso close, né? Vai dando um close naquela parte daquela personagem. Seja na mão, vai detalhando a mão, vai detalhando o braço, vai detalhando um olhar, vai detalhando um sorriso, para que você olhe e fale, safada, sabia que você tinha a coisa errada. Aí você cutuca lá o crush, você cutuca a amiga, eu falei que ela não era flor que se cheire. Gente, tudo isso te levando, de novo, né? Já comentei isso, tudo isso te levando para aquilo que você já sabe. Todo esse enredo, toda essa trama, para chegar onde você já sabe, que é o quê? Que é a felicidade. A felicidade pela sobrevivência dos bons e pela morte ou pela prisão dos ruins. Veja as nossas novelas. De todos os absurdos, de todos os comportamentos absurdos do sujeito, daquele que absorve a indústria cultural, talvez o maior deles, talvez o maior deles, seja aquele em que começa a novela, você começa a sofrer com a novela, você sofre com a heroína, você sofre com o herói, você sofre com aquelas personagens, sabendo que no final todos eles sairão bem. Então, todo esse sofrimento é uma infantilidade. Todo esse sofrimento ele é produzido, né, a nossa regressão, para usar a expressão do Adorno, nós estamos tão regredidos em relação à arte que ao saber que a novela vai terminar em casamento, vai dar tudo certo para todo mundo e todo mundo vai ser feliz para sempre, mesmo sabendo disso, você sofre. Mesmo sabendo disso, você acompanha. Você acompanha o enredo. E ainda você acredita ter, né, a voz suficiente para responder à enquete se a novela está te agradando ou não. Olha só, né? A indústria cultural, ela produz mercadorias culturais para agradar. E por quê? Porque os sujeitos, ao consumir essas mercadorias, eles são clientes. Então, o produto ele tem que agradar ao cliente. Agradar ao cliente. Velho, na próxima aula a gente vai falar sobre a arte, sobre a função da arte.
E vocês irão perceber que esse agradar, que esse entreter os sujeitos é uma das últimas características que compõem a arte. Que compõem a arte. É uma das últimas características. Quando ela existe. Por quê? Porque dependendo do artista e dependendo do filósofo, né, do crítico de arte, ou então do esteta, que vai falar sobre a estética, né, a parte da filosofia chamada de estética, a arte ela não tem que agradar porcaria nenhuma. Né? Ela não tem que divertir ninguém. Ela tem que chamar a atenção, ela é um instrumento para a emancipação humana. Já a indústria cultural, ela quer tudo, menos a emancipação humana. Ela quer vender os seus produtos, certo? Então, no caso aqui da indústria cultural ser esquemática, significa ela delimita a indústria cultural, delimita a ação e o campo de visão dos sujeitos. Né? Então, ou seja, ela delimita, ela limita. Vou colocar limita. Por quê? Porque delimita significa você estipular um lugar. Né? Aqui no caso de limitar, eu estou usando no sentido mesmo de deixar menos livre, né? Menos livre. Então, a indústria cultural, ela limita a ação e o campo de visão dos sujeitos, ou seja, ela limita a sensibilidade, ela limita as experiências que os sujeitos podem ter ao absorver, ao travar contato com uma arte, uma obra de arte, né? Um exemplo de arte, coloquemos assim, deixando-os presos apenas àquilo que ela deseja vender. Então, ela deseja vender uma forma de comportamento, ela deseja vender um produto X, e aí todos as manifestações culturais, elas se focarão nesse aspecto, ou nesses aspectos, depende daquilo que a ela interessa, né? A ela interessa. Bom, essa nossa aula, ela já está começando, ela está quase atingindo aquilo que eu considero um tempo razoável, que é entre 40 e 45 minutos. Então, nós estamos com 38 agora, estou vendo aqui. Essa parte, as obras de arte são ascéticas e sem pudor, a indústria cultural é pornográfica e puritana. Essa frase, eu vou fazer uma aula, então faremos uma terceira aula sobre a indústria cultural, em que em que eu possa desenvolver melhor essa frase, certo? Aí, se der certo, dá até para falar um pouquinho, talvez nessa aula dê para falar um pouquinho sobre o conceito de aura do Walter Benjamin. Tudo bem? Mas isso não está certo. Mas com certeza teremos uma terceira aula. Nessa terceira aula eu desenvolvo essa frase que resume, como disse, de maneira magnífica a relação entre indústria cultural e arte. Beleza, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela paciência de vocês. Nos vemos aí nas próximas aulas. Valeu!